Olá mais uma vez a você que acompanha o canal do Studiorum. Aqui é o professor Rian que fala e este é o seu canal de Ciências Humanas e Sociais. Hoje, pessoal, eu gostaria de tratar com vocês as questões de História do Enem 2022. Então acompanha comigo. A primeira questão é a questão do Galeano, tá? Galeano é o autor desse texto que você está vendo aí na tela. Vamos lá. Quando os espanhóis chegaram à América, estava em seu apogeu o império teocrático dos Incas, que estendia seu poder sobre o que hoje chamamos Peru, Bolívia e Equador. Abarcava parte da Colômbia e do Chile e alcançava até o norte argentino e a selva brasileira. A Confederação dos Aztecas tinha conquistado um alto nível de eficiência no Vale do México e no Yucatán, na América Central. A esplêndida civilização dos maias persistia nos povos herdeiros, organizados para o trabalho e para a guerra. Os maias tinham sido grandes astrônomos, mediram o tempo e o espaço com assombrosa precisão e tinham descoberto o valor do número zero antes de qualquer povo na história. No Museu de Lima podem ser vistos centenas de crânios que receberam placas de ouro e prata por parte dos cirurgiões incas. Tá? Esse texto está no livro As Veias Abertas da América Latina. As sociedades mencionadas deixaram como legado uma diversidade de, e agora nós temos as 5 opções características do Enem. Letra A, bens religiosos inspirados na matriz cristã. Bem, essa opção aqui não vai ser, pessoal. Por quê? Porque as sociedades mencionadas, elas não eram cristãs. Elas tinham a sua própria religião, uma religião indígena politeísta. Então, já não é a letra A. Letra B. Materiais bélicos pilhados em batalhas coloniais. Essa também não vai ser, pessoal. Por quê? Primeiro que os maias, os incas e os astecas, eles não eram colonizadores, eles não chegaram a colonizar, tá bom? Então eles se restringiam ao seu próprio continente, né? O continente americano. Eles não viajaram para colonizar outras regiões. Logo, se eles não são colonizadores, eles não saquearam materiais bélicos em batalhas, certo? Então, materiais bélicos pilhados é um sinônimo de saqueados, né? Em batalhas coloniais, também não. C. Heranças culturais constituídas em saberes próprios. Será que é a letra C? Bem, herança cultural, todo povo deixa uma herança cultural. Então, pode ser que por aqui a letra C está mais interessante. Constituídas em saberes próprios. Bem, os maias, os incas e os astecas, eles não tinham contato com outros povos, né? Eles estavam relativamente isolados do mundo. Então, de fato, os saberes que eles produziam eram saberes próprios, que não eram derivados de nenhum outro saber de outro povo, tá? Então, a letra C, por enquanto, é a que está mais coerente aqui. Letra D. Costumes laborais moldados em estilos estrangeiros. Bem, pelo que eu acabei de falar, a questão dos incas, maias e astecas estarem isolados dos outros povos, eles não tiveram nenhum costume moldado em nenhum estilo estrangeiro. Tudo que eles criaram é próprio, né? Vem da própria civilização deles. Então a letra D também não pode ser. Letra E. Práticas medicinais alicerçadas no conhecimento científico. Também não, pessoal. Por quê? Porque aqui a gente está tratando e considerando ciência como aquilo que se desenvolve, né, no continente europeu a partir do século XVII, com a Revolução Científica. Então, os maias, os incas e os astecas, eles desenvolveram as suas práticas medicinais numa era pré-colombiana, ou seja, do século XV para trás. Então, se a ciência moderna ela só se desenvolve a partir do século XVII
e a ciência e a medicina dos astecas e dos incas e dos maias, ela se desenvolveu antes do século XV, então é óbvio que essa medicina indígena dos povos originários aqui das Américas não poderia jamais estar alicerçada no conhecimento científico, tá bom? Então, a gente fica com a letra C. A letra C é a alternativa correta. Bem, pessoal, dando continuidade então, a próxima questão que nós vamos ver é uma questão que tem dois textos. O primeiro é do Anais da Inquisição de Lima e o segundo da História das Inquisições. Texto 1, acompanha comigo. Manda o Santo Ofício da Inquisição que ninguém, seja qual for seu estado, idade ou condição, pare com carroça, caleça ou montaria, nem atrapalhe com mesas ou cadeiras o centro das ruas, que vão da Inquisição a São Domingos, nem atravesse a procissão em ponto algum da ida ou da volta amanhã, 19 do corrente, em que se celebrará auto de fé. E também que nem nesse dia, nem nos açoites, ouse alguém atirar nos réus maçãs, pedras, laranjas, nem outra coisa qualquer. Texto 2. Acompanha comigo. Como acontece em todos os ritos, o sentido do auto da fé é conferido pela sequência dos atos que o compõem. Os lugares, as posturas, os gestos, as palavras são fixados previamente em toda a sua complexidade. Por isso, o auto da fé apresenta momentos fortes durante a preparação, a encenação, o ato e a recepção, que convém seguir em seus pormenores. Beleza. O que a questão vai querer de nós? O rito mencionado nos textos demonstra a capacidade da Igreja, e aqui ele está falando da Igreja Católica Apostólica Romana, e aí as quatro, ou melhor, as 5 alternativas características do Enem. Letra A. Abrandar cerimônias de punição. Será que esse rito mencionado aqui nos textos demonstra uma capacidade da Igreja em abrandar cerimônias de punição? Bem, aqui de fato nós estamos diante de uma cerimônia de punição. Nós temos aqui então um réu que estaria sendo açoitado, tá? E a igreja pede que não se jogue nele nenhuma fruta, digamos assim, nenhuma pedra. Então, de certa forma, poderíamos pensar que está abrandando uma cerimônia de punição. Porém, vamos dar uma olhada nas próximas alternativas. Letra B. Favorecer anseios de violência? Talvez também, porque o réu aqui no caso, ele vai ser açoitado, né? Vai ser açoitado no dia 19 do corrente, como ele fala no texto 1. Então ele vai demonstrar para as pessoas que estão ali assistindo um exemplo de violência, e isso pode ser que realmente favoreça os anseios de violência daquele povo. Porém, vamos continuar olhando as próximas alternativas. Letra C. Criticar políticas de disciplina? Não, aqui definitivamente não. Aqui em nenhum momento você vê nenhuma crítica a nenhuma política disciplinar da igreja, tá bom? Letra D. Produzir padrões de conduta? Essa aqui é a que está mais coerente com os textos, pessoal. Por quê? Porque o ritual que está sendo descrito aqui é um auto de fé, que é um ritual que vai disciplinar um réu, vai açoitar um réu. Então, ao fazer isso, a igreja promove nas pessoas daquela localidade um medo que serve para moldar a conduta daquelas pessoas. Então, estamos sim aqui falando de um padrão de conduta que é moldado pelo medo
através desse rito do auto de fé, tá bom? Letra E, ordenar cultos de heresia. Esse aqui definitivamente não, né? Dando continuidade, pessoal, às nossas questões, vamos para a questão do Decreto-Lei número 1949, de 27/12/1937. Artigo 1º. Fica criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, diretamente subordinado ao Presidente da República. Artigo 2º. O DIP tem por fim coordenar e incentivar as relações da imprensa com os poderes públicos, no sentido de maior aproximação da mesma com os fatos que se ligam aos interesses nacionais. Autorizar mensalmente a devolução dos depósitos efetuados pelas empresas jornalísticas para importação de papel para imprensa, uma vez demonstrada, a seu juízo, a eficiência e a utilidade pública dos jornais ou periódicos por elas administrados ou dirigidos. Tá? Aqui, esse texto, foi retirado do livro A Terceira República, 1937 a 1945. Esse período aqui, pessoal, é o período Vargas, tá bom? É o período da era Vargas, é o período do Estado Novo. O que a questão pede de nós? Então vamos acompanhar aqui. Com base nos trechos do decreto, as finalidades do órgão criado permitiram ao governo. Então vamos lá. O que esse órgão que foi criado permitiu ao governo brasileiro? Letra A. Diversificação da opinião pública. Bem, talvez porque ele fala de um departamento de imprensa e propaganda. A imprensa, ela serve sim para diversificar a opinião pública. Porém, a gente tem que perceber aqui que esse departamento de imprensa e propaganda está ligado ao governo. Então, não é um jornalismo independente. E se não é um jornalismo independente, ele visa, na verdade, o estabelecimento de uma visão, de uma narrativa que favoreça o governo. Então, de fato, vai ser difícil uma diversificação da opinião pública aqui. Letra B. Mercantilização da cultura popular. Bem, o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, ele não seria necessariamente um órgão para tratar de cultura popular, e sim para tratar daquilo que está concernente ao governo federal, ao governo do Estado Novo. Então, nem se relaciona com cultura popular isso aqui. A letra B já pode ser descartada. Letra C. Controle das organizações sindicais. Esse aqui também você já pode descartar, porque aqui não está falando nada que diz respeito aos sindicatos, Letra D. Cerceamento da liberdade de expressão. Pessoal, esse aqui é o que vai se encaixar melhor. Por quê? Porque sempre que o governo ou um estado do tipo ditatorial, como foi o Estado Novo, e aí o Enem está presumindo aqui que o candidato que está fazendo a prova conheça a história brasileira e conheça o que foi a Terceira República, A Terceira República foi o Estado Novo. Então você já tem que ter esse conhecimento de que era uma época ditatorial, que era uma época relativamente autoritária, Por isso, nesse contexto, quando a gente fala de um departamento de imprensa e de propaganda, a gente está falando do governo utilizando um órgão para lidar com a imprensa brasileira, certo? Logo, a gente já pode presumir aqui que existe um cerceamento da liberdade de expressão, tá bom? Vamos lá, pessoal, dando continuidade
vamos para essa questão do Abreu, tá? Abreu é o nome da pessoa que escreveu esse texto aí que vocês estão vendo. Acompanha comigo. Para os impérios coloniais, o problema das doenças que atingiam os escravos era algo com que cotidianamente deparavam os senhores. Em vista disso, uma série de obras dedicadas à administração de escravos foi publicada com vista a implementar uma moderna gestão da mão de obra escravista em convergência com o iluminismo. Só uma pausa aqui, pessoal. Quando fala de iluminismo, vocês já têm que remeter ao período histórico do século XVIII, tá? Então, vocês já se situam aí cronologicamente. Nesse contexto, o saber médico adquiria um papel extremamente relevante. Este era encarado como um instrumento fundamental ao desenvolvimento colonial, dada a percepção do impacto que as doenças tropicais causavam na população branca e nos povos escravizados, tá bom? Pessoal, o que essa questão quer da gente? Então vamos lá. De acordo com o texto, a importância da medicina se justifica no âmbito dos objetivos, letra A, econômicos das elites. Então, guarda essa letra aí e a gente vai ver se ela é mais coerente ou não. Letra B, naturalistas dos viajantes. Letra C, abolicionistas dos letrados. E letra D, tradicionalistas dos nativos. E letra E, emancipadores das metrópoles. Tá, vamos lá. Vamos começar de baixo para cima. Letra E, emancipadores das metrópoles. Aqui definitivamente não, tá? Porque as metrópoles europeias, elas nunca tiveram interesse em emancipar suas colônias. Isso aqui a gente já pode descartar. Estaria errado em qualquer contexto histórico que fosse tratado. Letra D, tradicionalistas dos nativos. Bem, os nativos, eles não estavam conectados, eles não estavam a par, digamos assim, né, da medicina europeia. Então, quando a gente fala aqui de medicina europeia, a gente isso não está relacionado com os nativos, tá? Então, definitivamente não é essa também. Abolicionistas dos letrados. Bem, vamos lá. O abolicionismo, ele começa no século XVIII. Porém, o abolicionismo ele é um movimento mais característico do século XIX, pessoal, tá? Então, assim, na verdade, ele é um movimento que começa já para o fim do século XVIII e início do século XIX, tá? Então, já é para a virada do século. O abolicionismo ele vai se consolidar mesmo como um movimento forte no século XIX. Então, aqui, praticamente, a gente pode descartar, porque o século XVIII não existe ainda um abolicionismo significativo. Letra B, naturalistas dos viajantes. Olha, os viajantes, eles, digamos assim, são pessoas autônomas, né? Eles são pessoas autônomas. Eles não têm recursos e não têm capacidade econômica financeira para lidar, por exemplo, com questões de medicina, né? Questões medicinais. A grande escala, né? Estou me referindo aqui a uma escala grande, né? Uma escala maior, uma escala de massa. Então, o que sobra vai ser a letra A, pessoal. Objetivos econômicos das elites. Pessoal, então vamos seguir aqui. A próxima questão vai ser do texto Os Excluídos da História. A história do 1º de maio de 1890 na França e na Europa, o primeiro de todos os 1º de maio, é, sob vários aspectos, exemplar. Resultante de um ato político deliberado, essa manifestação ilustra o lado voluntário da construção de uma classe, a classe operária, a qual os socialistas tentam dar uma unidade política e cultural através daquela pedagogia da festa cujo princípio, eficácia e limites há muito tempo tinham sido experimentados pela Revolução Francesa. Então,
vamos primeiro situar a gente cronologicamente aqui. 1890 já é final do século XIX, tá? E a gente está falando aqui do 1º de maio de 1890. Ele está remetendo lá no final do texto esse momento histórico à Revolução Francesa. A Revolução Francesa é no fim do século XVIII, tá? Então a Revolução Francesa é 1789. Se a gente fizer uma aproximação, daria aproximadamente 1790, né? 1789, 1790. A gente faz essa aproximação. Então a gente percebe que você tem praticamente 100 anos exatos do 1º de maio de 1890 até a Revolução Francesa. Então você tem exatamente aí um século. Esse século que é um século marcado pela Revolução Francesa, né, pelo impacto da Revolução Francesa, e que o 1º de maio vai estar nessa tradição aí também revolucionária, tá bom? O que a questão quer da gente? Com base no texto, a fixação dessa data comemorativa tinha por objetivo. Então vamos lá. Letra A. Valorizar um sentimento burguês? Não. Por que não? Porque aqui a gente está falando de uma manifestação, e aqui eu estou lendo o texto, né? Que ilustra o lado voluntário da construção de uma classe. Então está se pensando aqui na construção, na mobilização de uma classe. Qual é essa classe? A classe operária. Então, definitivamente, a burguesia está fora. Então, nada que tenha a ver com o sentimento burguês aqui. Letra B. Afirmar uma identidade coletiva? Sim, com certeza. Por quê? Uma consciência de classe é sempre uma consciência coletiva, né? A classe operária, quando a gente fala de classe operária no contexto socialista, que é o contexto que a questão está tratando, né? Então você vê ali, ó, a qual os socialistas tentam dar uma unidade política e cultural. Então a gente está tratando de um contexto aqui de socialismo, né? Então essa classe operária, com certeza a gente está falando de uma entidade, né, digamos assim, um construto social, né, uma classe social que necessariamente vai precisar de uma identidade coletiva, tá bom? Letra C. Edificar uma memória nacional? Não, definitivamente não, né? Porque aqui a gente está falando de Europa no geral, a gente não está falando só de um país. A classe operária, ela existe em vários países ao mesmo tempo, tá? Então você tem classe operária em vários países, né? Então toda a classe operária europeia, ela está dividida através dos Estados-nações. Então, nada que tenha a ver aqui com memória nacional. Letra D. Criar uma comunidade cívica. Bem, quando a gente tem esse termo cívico, a gente está falando de civismo. Civismo tem a ver com nacionalismo, com amor à pátria, com patriotismo, uma certa afeição ao Estado civil, né? Então aqui de fato não vai entrar, né? Porque aqui a gente já está falando de outra coisa, a gente está falando de um movimento revolucionário, tá bom? Letra E, definir uma tradição popular. Quando a gente fala de tradição popular, normalmente a gente se remete a coisas mais folclóricas, né? Então, tradição popular, ele pode ser interpretado de uma forma muito ampla. Aqui não é uma questão que a gente poderia enquadrar necessariamente em tradição popular. Aqui a gente está falando de um movimento político, social, de algo revolucionário e tal. Então não tem tanto a ver assim com tradição popular, não. A gente vai ficar com a letra B. A próxima questão é uma questão de dois textos, né? E os dois estão tirados do mesmo local, Senado Notícias, tá bom? Disponível no site lá do Senado. Texto 1. A primeira grande lei educacional do Brasil, de 1827, primeiro reinado, determinava que as escolas de primeiras letras do Império, meninos e meninas estudassem separados e tivessem currículos diferentes. No Senado, o Visconde de Cairu foi um dos defensores de que o currículo de matemática das garotas fosse o mais enxuto possível. Nas palavras dele,
o belo sexo não tinha capacidade intelectual para ir muito longe. Sobre as contas, são bastantes para as meninas as 4 espécies, ou seja, as 4 operações, que não estão fora do seu alcance e lhes podem ser de constante uso na vida. Texto 2. No Senado, o único a defender publicamente que as meninas tivessem em matemática um currículo idêntico aos dos meninos foi o Marquês de Santo Amaro. Ele argumentou: não me parece, conforme as luzes do tempo em que vivemos, deixarmos de facilitar às brasileiras a aquisição desses conhecimentos. A oposição que se manifesta não pode nascer senão do arraigado e péssimo costume em que estavam os antigos, os quais nem queriam que suas filhas aprendessem a ler. O que essa questão quer da gente? Vamos ver aqui. Os discursos expressam pontos de vista divergentes, respectivamente, pela oposição entre. Tá? Então, aqui a gente tem o Visconde de Cairu, no primeiro texto, defendendo que apenas as 4 operações matemáticas, né, soma, subtração, multiplicação e divisão, é o suficiente para o gênero feminino. E, no segundo caso, nós temos a opinião do Marquês de Santo Amaro, que vai dizer que não, que poderia-se ensinar uma matemática mais aprofundada para as meninas, porque deveria-se haver aí uma certa igualdade na educação de meninos e meninas. Então, a gente tem que conseguir notar esses 2 tipos de pensamento nas oposições que estarão aqui nas alternativas. Então, liberdade de gênero e controle social? Não. Por quê? Porque a gente não está falando de controle social, a gente está falando de currículo educacional. Liberdade de gênero? Também não. Por quê? Porque a gente está falando de liberdade de gênero, a gente está falando de igualdade de gênero, tá bom? Letra B. Equidade de escolha e imposição cultural? Também não. A gente não está falando de imposição cultural e também não está falando de escolha. A gente está falando de currículo educacional, mais uma vez. Letra C. Dominação de corpos e igualdade humana? Bem, igualdade humana está coerente, né? O Marquês de Santo Amaro, ele está justamente com esse pensamento, o pensamento de igualdade humana, perfeito. Dominação de corpos, aqui a gente poderia, de certa forma, interpretar como sendo uma forma de denominar o pensamento do Visconde de Cairu. É claro que não necessariamente a gente precisa dizer que o pensamento de Visconde de Cairu é um pensamento de dominação de corpo, tá? Porque isso seria uma forma um pouco grosseira, digamos assim, uma forma um pouco pesada demais para se referir ao pensamento de Visconde de Cairu. Porém, dentro das alternativas aqui, é a que melhor se encaixa. Letra D. Geração de oportunidade e restrição profissional? Não, porque a gente não está falando de mercado de trabalho, a gente não está falando de oportunidade profissional, a gente está falando de educação, tá? São coisas diferentes. Letra E. Exclusão de competências e participação política? Também não, aqui a gente não está falando de participação política, mais uma vez a gente está falando de educação e política é outro tema. Então, de acordo com a nossa eliminatória aqui, a que melhor se encaixa é a letra C. A próxima questão vai ser a questão do Silva, tá? Silva é o autor desse texto que vocês estão vendo aí na tela. Então vamos lá, acompanha comigo. Ainda que a fome ocorrida na Itália em 536 tenha origem nos eventos climáticos, suas implicações são tanto políticas quanto econômicas. Nos primeiros séculos da Idade Média, o auxílio aos famintos se inscreve no domínio da gestão pública, mesmo quando a ação de seus agentes é apresentada sobre o ângulo da piedade e da caridade individuais, como é o caso da Gália Merovingia.
Assim, o fato de que as respostas à fome são mostradas na Gália como fruto de iniciativas pessoais fundadas no imperativo da caridade deriva da natureza das fontes do século VI. Então vamos lá, século VI, início da Idade Média, né? Que a gente está falando aqui então do ano de 536, quando teve uma fome na Itália. O que a questão quer da gente? Na conjuntura histórica destacada no texto, o dever de agir em face da situação de crise apresentada pertencia à jurisdição, ou seja, a quem pertencia o dever de agir em face de uma situação de crise, tá bom? A nobreza, proveniente da obrigação de proteção ao campesinato livre. Talvez. Vamos deixar esse aqui separado. Letra B. Da realeza, decorrente do conceito de governo subjacente à monarquia cristã. Olha, se a gente for dar uma olhada no texto, ele fala do seguinte, ó. Como é o caso da Gália Merovingia, tá bom? Então você pode perceber aí, logo na segunda frase, ele começa: nos primeiros séculos da Idade Média, o auxílio aos famintos se inscreve no domínio da gestão pública, mesmo quando a ação de seus agentes é apresentada sob o ângulo da piedade e da caridade individuais, como é o caso da Gália Merovingia. A Gália Merovingia, ela vai ser o quê? Um estado germânico, ocidental, situado onde hoje a gente conhece como França. E nesse estado você vai ter uma monarquia relativamente bem estabelecida, bem estruturada, com uma linha hereditária bem definida, muito mais do que em outras regiões. Então aqui a gente está falando sim de um contexto de realeza, de coroa, de dinastia, tá bom? Letra C. Dos mosteiros, resultante do caráter fraternal afirmado nas regras monásticas. Esse aqui a gente já pode descartar, né? Porque se a gente está falando de gestão pública, como diz o texto, então os mosteiros não entram na gestão pública. Dos bispados, consequente da participação dos clérigos nos assuntos comunitários, também não, porque o bispado ele também não é considerado gestão pública, né? É considerado gestão eclesiástica, é uma dimensão religiosa da Idade Média e não uma dimensão pública. Das corporações procedentes do padrão assistencialista previsto nas normas estatuárias? Não. Na época não haviam corporações capazes de agir socialmente falando, historicamente falando, tá bom? Então, corporações não, bispados não, mosteiros não. A gente fica entre nobreza e realeza. E o gabarito do Enem deu essa questão para a letra B, tá bom? Então, nesse caso aqui, a alternativa correta é a letra B. Pessoal, então vamos dar continuidade, né? A próxima questão é a questão do Popinigs, tá bom? Retirado aí do Estudos Históricos. O que o texto nos diz? O texto diz: os caixeiros do comércio, a retalho do Rio de Janeiro, estiveram entre as primeiras categorias de trabalhadores a se organizar em associações e exigir a intervenção dos poderes públicos na mediação de suas lutas por direitos. Na década de 1880, os caixeiros participaram da arena política e ganharam as ruas com vários outros, como os republicanos e os abolicionistas. Então aqui a gente está falando da última década do Império Brasileiro, tá bom? A gente está falando da última década do Império Brasileiro, 1880, que é a década que você vai ter a abolição da escravatura, tá bom? Em 1888, com a Lei Áurea. E nós temos também o fim da monarquia em 89, com o golpe republicano de Marechal Deodoro da Fonseca. O que o texto quer da gente? Letra A. A atuação dos trabalhadores mencionados no texto representou na capital de império um momento de. Então, o que é a atuação desses trabalhadores
representou na capital do Império? Capital do Império a gente tem que lembrar aqui que é o Rio de Janeiro. Letra A, manutenção das regras patronais? Não, definitivamente não. Desprendimento das ideias liberais? Também não. Fortalecimento dos contratos laborais? Também não. Letra C, consolidação das estruturas sindicais? Também não. Por quê? Porque a estrutura sindical, tal qual nós conhecemos, ela só vai se desenvolver na época da República, no Brasil. Letra E, contestação dos princípios monárquicos? Bem, essa é a questão, essa é a alternativa correta de acordo com o gabarito. Beleza, pessoal? Então a gente pode perceber que existe realmente uma relação quando o texto coloca assim: os caixeiros participaram da arena política e ganharam as ruas com vários outros, como os republicanos, os abolicionistas. Então vocês podem estabelecer uma relação entre abolicionismo, republicanismo e esse movimento dos caixeiros. Beleza, pessoal. A última questão para a gente finalizar todas as questões de história do Enem 2022 é a questão do Abrantes, tá bom? Abrantes é o autor desse texto, você está vendo aí na tela. E esse texto foi retirado da revista Temas em Educação, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. O texto, o que ele nos fala? Ele fala o seguinte: o número cada vez maior de mulheres letradas e interessadas pela literatura e pelas novelas, muitas divulgadas em capítulos, seções, classificadas comumente como folhetim, alçou a um gênero de ficção corrente já em 1840. A gente está falando aqui da época do Império Brasileiro, fazendo parte do florescimento da literatura nacional brasileira, instigando a formação e ampliação de um público leitor feminino ávido por novidades, pelo apelo dos folhetins e narrativas modernas, que encenavam os dramas e os conflitos de uma mulher em processo de transformação patriarcal e provinciana, que progressivamente começava a se abrir para modernizar seus costumes. Então, grave isso aqui, pessoal: modernização dos costumes. No segundo reinado, as mulheres foram se tornando um público determinante na construção da literatura e da imprensa nacional. E não apenas público, porquanto crescerá o número de escritoras que colaboraram para isso e emergirá uma imprensa feminina, editada, escrita e dirigida por e para mulheres. Então aqui a gente percebe que no segundo reinado, né, no reinado de Dom Pedro II, você tem um movimento, um cenário ali de um crescimento muito grande do espaço feminino na literatura, na imprensa, no jornalismo, nesse campo das letras, entendeu? Então, o que acontece? A gente está falando de um império, de um reinado, de uma monarquia extremamente liberal, tá? Uma monarquia, pelo menos nesse momento do Dom Pedro II, a gente está falando de uma monarquia que abre muito o espaço cultural brasileiro para a modernização, para a modernidade, para os avanços do progresso ocidental, tá bom? Então vamos lá, o que a questão está querendo da gente? O registro das atividades descritas associa a inserção da figura feminina nos espaços de leitura e escrita do segundo reinado ao ou a. Então vamos lá, letra A. Surgimento de novas práticas culturais. Então vamos lá. Quando a gente fala de um ambiente das letras, um ambiente da literatura, um ambiente da escrita, um ambiente do jornalismo, a gente está falando sim de cultura. E a gente está falando de uma modernização, a gente está falando de nova cultura, de a produção de novas práticas culturais, sim. Então, essa letra A ela está coerente com o texto, com o que a questão quer. Mas vamos ver as outras. Contestação de antigos hábitos masculinos? Não. Não necessariamente quando você tem uma inserção da figura feminina no ambiente
letrado, né, no ambiente, digamos, intelectual, não necessariamente você vai ter uma contestação de hábitos masculinos, não. Letra C, valorização de recentes publicações juvenis. Não, a gente não está falando de publicação para o público juvenil, a gente está falando de publicação para o público feminino. Circulação de variados manuais pedagógicos? Também não, a gente não está falando de nada no contexto de pedagogia, de educação, não, a gente está falando do contexto de intelectualidade. Letra E, aparecimento de diversas editoras comerciais. A gente não está falando aqui de uma indústria cultural, a gente está falando aqui de uma representatividade feminina, de uma inserção feminina, de uma colocação da mulher aí, né, dentro desse ambiente literário. Então a gente tem que conseguir separar aqui as coisas, né? O texto ele está tratando essa nova cultura, essas práticas culturais novas que surgem no segundo reinado, sob o ponto de vista da representatividade feminina. Ele não está tratando do ponto de vista comercial. A letra A vai ser a letra correta dessa questão. Bem, pessoal, por hoje é isso. A gente percorreu aí as principais questões de história, ou melhor, todas as questões de história do Enem 2022. E fiquem no aguardo aí dos próximos vídeos, onde eu também vou tratar com vocês questões de outras disciplinas, tá? Geografia, filosofia, sociologia. E se vocês quiserem, eu posso também falar um pouco sobre as questões da parte de linguagens, beleza, pessoal? Então, deixa aí nos comentários qualquer crítica, qualquer sugestão. Compartilhe também essas aulas para os seus amigos, para os seus colegas que estão estudando também. Um abraço e bons estudos.